início ao seminário de projeto de alfabetização digital, a nossa equipe ficou encarregada de trabalhar com os instrumentos. Então a gente dividiu a apresentação entre instrumentos digitais e analógicos. Bom, dando uma introdução, a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia na educação. Bom, pode falar isso que você descreveu aqui, sobre as mudanças dos setores. É que na verdade é assim. Então, por que a gente tem que inserir a tecnologia dentro da educação, né? Primeira coisa, a gente está passando por mudanças dos setores da sociedade que requerem avanço científico e tecnológico, tá? Primeiro ponto. Mas assim, a gente tem uma escola também, ao mesmo tempo, despreparada para a informatização. E essa tecnologia ela acaba sendo vendida como marketing, não como uma coisa real que vai trazer benefícios para a educação da pessoa. Hoje o modelo pedagógico que a gente participa é um modelo que está mais focado no nocionismo, mas a gente tem que focar agora na inteligência. Então a informática ela tem esse papel de estar junto com a pedagogia, mudando esse modelo tradicional. Dentro da informática, ela traz alguns benefícios para a criança, que é o conhecimento, a gradualidade e muitas verificações. Tem que ter isso aqui para poder a tecnologia está sendo implementada na educação. Então aqui a gente colocou a imagem deste computador, que é o PC, que ele é um exemplo disso que não pode acontecer, sabe? Então, por exemplo, não houve um estudo sério, né, de conhecimento, gradualidade e muitas verificações. Então a gente acredita que é por isso que não deu muito certo esse computador, tanto que a gente colocou ele ali. Bom, então falando dos instrumentos digitais, a gente tem um computador, que a gente colocou uma imagem para ilustrar que foi um desenho feito no Paint para uma criança no colégio. Né? O que o computador proporciona para a criança? Ele proporciona um ensaio e erro em tempo ágil. Não tem tempo no seu texto razoável pelo professor, que isso causa uma desmotivação. Então quando a criança está lá no editor de texto, por exemplo, ela é bem ágil para ela se corrigir aquilo, ela mesma corrige. Então é um tempo muito ágil, porque o colégio ele não dá muito tempo para você. Você está dentro do colégio, você tem que fazer as coisas em tempo ágil. A criança ela se torna atenta e também se torna pesquisadora de erros. Ela transforma os problemas, né, que ela encara, que é uma coisa só, em subproblemas. Então ela consegue resolver cada subproblema e assim ela consegue resolver o problema de uma maneira geral. Quando a criança está utilizando o computador, ela se torna protagonista daquilo. Diferente da televisão, por exemplo, que ela se torna passiva. Então a informatização ela tem que ter essa troca. A criança como ativo. Além de desenvolver a coordenação motor-visual, a lógica e a aprendizagem. Hoje a gente tem dois modelos de... Tem os livros, por exemplo, e a internet. Os livros é a transmissão e a imposição de conhecimentos prontos. A internet é um processo dinâmico de estruturação e fortalecimento de novas ideias. Daquilo que eu estava falando, do mesmo jeito que a criança quando assiste a TV ela é passiva, o livro também ela é passiva. Ela tem ali uma coisa que está fechada, uma ideia fechada para ela. A internet é um processo mais dinâmico. Bom, e um ponto que a gente acha assim, que não é tão positivo é que a criança tem uma dependência muito forte na realização das tarefas dela. Então é aquilo que a gente conhece que hoje tem gente que não consegue mais quase escrever na mão, porque ela criou uma dependência do computador. Então, mas é assim, isso aqui é um ponto negativo, mas a gente sabe que se você for feito uma aplicação moderada disso, é possível a criança não ter uma dependência tão forte disso, né? Bom, falando um pouco dos jogos, a gente colocou essa imagem aí que é meio que para brincar com essa ideia de que o jogo ele só traz coisas negativas. Então, isso deu uma criança alienada, mas não é bem por aí. Tem um conceito novo, que é não é tão novo assim, né? Edutênico, que é a junção de educação com entretenimento. Então, o que é legal dos jogos? Ele cria um ambiente privilegiado para a aprendizagem. Você cria um ambiente virtual, né? Então você faz aquilo que você quiser dentro daquele ambiente. Ele aproxima a escola das crianças e jogos. Existe um bloqueio muito forte da criança não gostar da escola. Por quê? Porque ela é quadrada. Agora, você criando um jogo, você consegue aproximar essa criança, esse jovem da escola
porque é uma forma de chamar mais atenção, né? Bom, a criança que ela joga, ela tem uma análise, uma reflexão e formalização das estratégias para vencer. Então ela pensa, né, de uma forma mais estratégica para cumprir o objetivo dela. Dentro dos jogos existe um jogo de simulação. Esse jogo é um modelo de mundo que favorece a descoberta. Então, por exemplo, aquele jogo lá da neve, que ele vai crescendo e tudo, é uma forma de repente de ensinar como foi a evolução. É uma simulação da teoria, por exemplo, da evolução, e ele cria um modelo de mundo ali, que é um modelo mais real, próximo daquilo que a gente vive. E ele favorece a descoberta, porque a criança passando por cada fase, ela vai poder compreender melhor aquilo que está acontecendo. Bom, fora isso, ela também desenvolve a orientação espacial, os modelos de espaço diferentes, automatização da habilidade, reflexão, formalização da estratégia para vencer que eu comentei, a questão da cooperação, competição, desafio, curiosidade e fantasia. Então a gente vê que os jogos eles não são, né, só esse bicho de sete cabeças. Então, tem muita coisa positiva. Agora a gente vai falar sobre os analógicos. Bom, essa parte de instrumentos analógicos eu dividi em duas partes. Os clássicos, que seriam os tradicionais, e os lúdicos, que seriam os divertidos. Na verdade, clássicos está entre aspas, porque o clássico também é lúdico, e o lúdico também é tradicional. Então, ele também vai dar entre aspas, né? O primeiro instrumento é o papel sulfite. Esse é o grande material. O grande material que representa essa tradição na alfabetização, né? Eu conversei com uma professora que ela dá aula na pré-escola e ela fala que eles dão os papéis para os alunos, eles não dão papel A4, sulfite A4, eles dão sulfite A3, porque a idade das crianças que ela dá aula, que é a partir de 3 anos, eles não têm uma noção assim de limite, né? Eles começam a desenhar e às vezes cai fora, né? Então, é interessante, né? O segundo instrumento é o lápis. Ela também falou que eles dão esses lápis de seção triangular, que é mais fácil de pegar. Porque na escola dela, eles não usam o tradicional, o lápis redondinho. Isso aqui é a borracha, isso é clássica, da minha época. O apontador. Outro instrumento bastante usado é o lápis de cor. Giz de cera, canetinha, lousa e giz. E uma coisa interessante é que quando a criança passa do papel para a lousa, ela não tem muito essa noção de tamanho, né? Então ela pega e começa a fazer o desenho no mesmo tamanho que ela faz no papel, né? Então às vezes ela não consegue desenhar, né? Então essa passagem é bem interessante, essa transição. Aqui é a seção sujeira, né? Massa de modelar e pincel e tinta. Tesoura, que é importante para fazer recorte e colagem. Tem aqui os lúdicos, né? Nessa pesquisa eu encontrei muito brinquedo, que foi meio brainstorm assim, e encontrei muito brinquedo. Eu comecei a pesquisar e muitos educadores eles falam que o brinquedo é um instrumento mais eficaz para você estimular o desenvolvimento da criança, né? Então isso eu descobri depois, né? Por isso que eu encontrei muito brinquedo, né? O Piaget, ele fala que a brincadeira é essencial na vida da criança. Ele também fala que através do brinquedo a criança, ela consegue assimilar e transformar a realidade em volta dela do que se não tivesse brinquedo, né? O Vygotsky também fala isso, que as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo. Ele fala também que o brinquedo ele incentiva a criança a ter iniciativa. Não é simplesmente a ação da criança, não é simplesmente uma reação a alguma coisa externa. Balança ou chocar e legal, vou pegar, né? A criança ela tem iniciativa, ela toma iniciativa. Isso aqui é uma centopeia das vogais. A criança aprende a sequência das vogais. A mesma ideia, a centopeia, só que com números. Deve ter de 6 a 9 também. Esse brinquedo aqui, o que eu achei mais legal foi o nome, né? O nome dele é transalfanumérico. Só o pai vai entender. Tem as letrinhas, isso aqui é o EVA.